Olá, bom dia, tudo bem com você? Carlos Henrique na área. E amigo, olha só, se você está aqui, parceiro, já se inscreve no canal, tá bom? Ativa as notificações para você saber toda vez que eu colocar um vídeo novo. Amigo, deixa o like da confiança. Para quê? Para informar para essa plataforma aqui que esse conteúdo é relevante para você. E já que você vai deixar o like, aproveita e comenta. Comenta, compartilha, tá bom? Para eu saber, para eu ter certeza que esse conteúdo está te ajudando. Beleza? E olha só, para você que chegou novo aqui, vou me apresentar. Meu nome é Carlos Henrique. E o propósito desse canal, o único propósito desse canal, é ajudar você a levar o seu projeto pessoal do pensamento para a realidade. O tema do vídeo de hoje são os 7 erros que a pessoa comete ao tentar levar o projeto pessoal dela do pensamento para a realidade. E é interessante que esses erros foram erros que eu pessoalmente apliquei. E um disclaimer aqui, eu já comentei em outro vídeo e eu vou comentar com você de novo. Cada erro que eu trouxe aqui para você são erros que eu cometi. Se eu chegar para você e falar assim, olha, ali tem um buraco, você pode ter absoluta certeza que eu caí nesse buraco. Vamos para o primeiro erro. Falta de importância do projeto pessoal. Nós somos seres multifacetados. E o que é isso? Nós gostamos de várias coisas. Você não gosta de uma coisa só, você gosta de várias coisas. Tá? E muitas vezes nós escolhemos de forma equivocada o que priorizar. Uma das coisas que eu mais gosto é de comunicação, se um dia você me conhecer, você vai perceber. E eu gosto de aprender idioma. E uma das vontades que eu tinha era de aprender alguns idiomas que são menos comuns aqui no Brasil, como o árabe, né, ou mandarim, por exemplo. Ah, este aqui, eu estar gravando esse vídeo para você, é um projeto pessoal para mim. É algo que vai fazer diferença na minha vida. E, puxa vida, eu queria aprender mandarim, por exemplo. Mas aprender mandarim vai fazer diferença na minha vida? Pode ser que faça. Mas hoje, na minha opinião, sabendo o que eu sei, eu acredito que se eu compartilhar conteúdo com você, vai fazer mais diferença na minha vida do que eu aprender mandarim. E o que tem a ver com o primeiro erro? Para você levar o seu projeto pessoal do pensamento para a realidade, você vai precisar de um alinhamento. Tá? Um alinhamento de 3 partes. Primeira parte, você vai precisar alinhar suas emoções, porque as emoções são o motor. Segunda parte, você vai precisar alinhar sua cabeça, as suas emoções e a sua cabeça. Por quê? Porque a tua cabeça é que vai te dar a direção. Na tua cabeça precisa ter a clareza, entendeu? E por último, você precisa de um método. E o que isso tem a ver com o primeiro erro? Se você escolher algo que não te motive o suficiente, o que vai acontecer com você? Vai dar errado. Você não vai ter motivação suficiente. Você escolheu alguma coisa que é importante, puxa, mas não tão importante. E para enfatizar esse ponto, tem uma história do Warren Buffett, que é considerado o maior investidor do mundo. Cara, é bilionário, tá um senhorzinho já. Né? É interessante a história dele. E essa história que eu vou comentar com você foi uma conversa que ele teve com o piloto dele. E o piloto comentou alguma coisa com ele, as coisas que queria fazer. E ele falou assim pro piloto, falou assim, fulano, se em X tempo você estiver ainda dirigindo para mim, pilotando o meu avião, significa que eu falhei com você. Eu não te estimulei a crescer o suficiente. Então eu falhei com você. Então, Warren Buffett falou, eu quero que você liste numa folha de papel as 25 coisas que você mais gostaria de fazer na vida, teu sonho que você gosta, que você tem vontade de fazer. O piloto voltou com a lista e o Warren Buffett pediu para ele colocar em ordem de prioridade, da primeira até a 25ª. E o rapaz colocou. E o Warren Buffett perguntou assim para ele, que foi o que me marcou. Falou assim, fulano, o que você vai fazer com os itens 6 até 25? Do sexto ao 25º, o que você vai fazer com eles? E aí o rapaz explicou que ele iria fazer nas horas vagas, no final de semana, tal, quando ele tivesse um tempo. E o Warren Buffett falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele falou o seguinte, ele falou assim, meu amigo, você entendeu errado o que eu pedi para você. Eu pedi para você listar as 25 coisas mais importantes que você queria fazer na sua vida. Muito bem, beleza. Só que olha só, você tem as 5 mais importantes, que estão em ordem de prioridade. Só que o que for da sexta a 25, você não chega nem perto. Você amassa isso e joga fora e concentra
toda a sua atenção em cumprir os 5 itens. E o rapaz não entendeu. E o rapaz falou assim, puxa, por quê, né? Por que eu preciso esquecer o item de 6 a 25? E o Warren Buffett falou assim, porque são coisas que você gosta. E essas coisas que você gosta vão tomar o seu tempo das coisas que realmente são importantes. Então, se você colocou os itens de 1 a 5, isso é realmente importante. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Os itens de 6 a 25 são coisas que são ok, mas não vão fazer grande diferença na sua vida. E por que eu estou comentando isso com você? Porque eu já cometi esse erro. Eu já cometi o erro de dar a minha atenção para coisas que eu até gostava, mas que só eram distrações. Então, nessa história do Warren Buffett que eu compartilhei com você, esses itens de 6 a 25 eram distração. Iam tirar o rapaz daquilo que realmente era importante. Iam tirar o rapaz do que ia fazer diferença na vida dele. Então, voltando para o erro número 1, que é a pessoa escolher um tema que não, escolher um projeto pessoal que não vai fazer diferença, é exatamente isso. Então, você escolhe errado, você se dispersa a sua energia e você não chega aonde você quer. Entendeu? Então, primeiro erro para levar o teu projeto pessoal, do pensamento, da realidade. O primeiro erro é escolher errado o projeto pessoal para dar atenção. Erro número 2. Falta de clareza no estabelecimento de metas. E aqui eu vou precisar explicar uma coisinha para você, que eu descobri esses dias, tá? Funciona assim. Qual a diferença entre meta e objetivo? Objetivo é algo que pode ser vago. Ele não precisa ser necessariamente específico, mensurável e essas coisas que o modelo SMART fala, que eu vou comentar com você num outro vídeo. Mas tem um detalhe, a meta precisa ser específica. Estou começando o meu projeto pessoal, que é produzir conteúdo. Qual é o meu objetivo? Puxa, ser um grande produtor de conteúdo nessa área, por exemplo. Eu preciso definir especificamente quantos milhões de seguidores eu quero ter em cada uma das plataformas? Não. O que é o objetivo? O objetivo me dá uma direção. O que eu faço? Eu pego este objetivo, por exemplo, me tornar um grande produtor de conteúdo nesta área, tá? E eu vou quebrar este objetivo grande em pedaços pequenos. E esses pedaços pequenos, esses sim precisam ser específicos. Então, o meu objetivo é me tornar um grande produtor de conteúdo nessa área de desenvolvimento humano. O que seria uma meta para mim? Olha, uma meta para mim no próximo ano, ou em 12 meses, ou whatever, por exemplo, 12 meses. Nos próximos 12 meses, ser capaz de produzir um vídeo por semana ou 2 vídeos por semana de conteúdo de alta qualidade. O que eu fiz? Eu peguei aquele objetivo e eu deixei ele menor. Eu deixei ele mais concreto. Tá bom, eu posso deixar ainda menor? Posso. Então, meu objetivo nos próximos 12 meses é fazer 2 vídeos por semana nesta área e publicar para você. Beleza. Mas eu posso deixar menor, eu posso deixar para os próximos 3 meses. Qual é o meu objetivo para os próximos 3 meses? O meu objetivo para os próximos 3 meses é fazer 2 conteúdos por semana com 30 minutos de duração que eu vou postar no dia X e na hora tal. Opa, eu deixei ele mais específico. Eu deixei ele mais claro para minha mente. E por que isso é importante? Porque a tua mente ela busca a clareza. E uma coisa que eu demorei muito para entender. Quando você levar o seu projeto pessoal do pensamento para a realidade, olha que interessante. Você já tem uma realidade. Você não está criando isso no vácuo. Você não está criando no vácuo. Já existe uma realidade. Você já tem uma vida. Certo, certo. Exemplo para você. Então, digamos que você decidiu que o seu projeto pessoal é fazer mais atividade física. E que você vai fazer atividade física no dia X na hora tal. Muito bem. Só que no dia X na hora tal, você já tem uma atividade. Ainda que seja ficar na sua cama dormindo. É como se fosse um programa de computador, tá? E assim, ele já está preenchido. Você tem que entrar no sistema, apagar e botar outra coisa. Carlos, por que isso faz diferença? Porque se você não souber como fazer isso, você vai fazer uma semana, você vai fazer 2, na terceira você vai voltar para os seus hábitos antigos. Porque olha só, já existe uma programação na sua cabeça. E isso eu demorei para entender. Assim, já existe. Então vai levar um tempo para você botar essa programação. E se você não souber
como o seu cérebro funciona, como é que ele recebe os comandos, filho, você vai nadar, nadar e morrer na praia. Erro número 2. Falta de especificidade quando a gente estabelece uma meta. Tá bom? Então vamos embora. Erro número 3. Metas irreais. Cara, eu preciso te contar. Eu fui vítima disso. Muito, 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 muito tempo. O que é uma meta irreal? Olha só. O pessoal do desenvolvimento humano, o que ele fala pra você? O que as pessoas falam pra você? Olha, você tem que sair da sua zona de conforto. Você tem que pensar grande. Você precisa pensar em alguma coisa que você jamais fez. Olha, né, tem que ser uma coisa grandiosa e tal. A meta precisa ir além do que você jamais fez. Eles falam essas coisas. E eu, Carlos Henrique, tá? O que eu fazia? Eu olhava para a exceção, eu olhava para aquilo que era atípico, tá? Eu olhava para aquilo que era diferente e eu tentava fazer. Eu pensava assim, não, se ele consegue, eu também consigo. Só que o que acontece? É uma coisa que eu vou te explicar brevemente neste vídeo, tá? E eu vou fazer um vídeo só para falar sobre isso, porque isso é extremamente importante. A zona de conforto existe. E a zona de conforto existe por um motivo. Tudo de importante que você concretizou com ação contínua. Você não concretizou num dia só. Pensa numa criança sendo alfabetizada. São 28 letras. Ou 27, uma coisa assim. Mas pensa, 27, 28 letras. Como é que ela aprende? Ela aprende num processo. Ela aprende uma de cada vez. Ela aprende devagar. Então, olha só. Imagina que a escola falasse assim, da criança, falasse assim, olha, eu vou tentar te ensinar as 28 letras em um mês. Ou eu vou desafiar você a aprender mais. Não, meu amigo, não funciona assim. Então, nós tendemos a estipular metas irreais. E olha só, o que é uma meta irreal? Uma meta irreal é uma meta que você não consegue executar, não necessariamente alcançar. Olha só. E ó, tatua essa frase, coloca na frente do seu espelho, tá bom? Em algum lugar que você veja todo santo dia. E a frase é o seguinte, olha só. A sua meta, o seu objetivo, né? O que você quer, o teu sonho, eles estão fora da zona de conforto. O que é a zona de conforto? A zona de conforto é a vida que você tem. Certo, certo. Então, aquilo que você quer que está além daquilo, então, se você ganha 10 mil e você quer 20, 20 está fora da sua zona de conforto. Fez sentido para você? Aí você fala, Carlos, isso é óbvio. Sim, isso é óbvio. Mas aqui é que vem o pulo do gato, cara. Aqui é que vem. Presta atenção, foca aqui em mim. A meta, o objetivo, o sonho está fora da zona de conforto. Mas o processo que vai levar até a meta precisa estar dentro da sua zona de conforto. Suponhamos que o sonho da minha vida seja ter o maior canal de desenvolvimento pessoal do YouTube. Essa é a meta. Muito bem. Como que eu chego lá? Eu chego lá por meio de um processo. Eu chego lá gravando vídeos. Eu chego lá produzindo e distribuindo conteúdo de qualidade. Muito bem. Só que a produção e distribuição do conteúdo de qualidade precisa estar dentro da minha vida atual. Porque se ela não estiver dentro da minha vida atual, o que vai acontecer? Eu vou produzir conteúdo para você uma semana, eu vou produzir duas, eu vou pegar uma gripe e eu vou parar de produzir. O que as pessoas tendem a fazer quando elas estabelecem metas irreais? Ela pensa assim, ela entende que a execução precisa estar fora da zona de conforto. E não, a execução tem que estar dentro da zona de conforto. Eu já comentei em outros vídeos que o ano passado eu emagreci 25 quilos. Muito bem. E como que eu fiz isso? Quando que eu realmente tive resultado? O resultado, para mim, Carlos Henrique, apareceu mesmo foi quando eu achei, em inglês eles falam the sweet spot, mas eu achei assim, o ponto ideal da execução. Então, eu ajustei a minha alimentação, eu ajustei a minha atividade física de forma que eu conseguisse fazer tudo sem me matar. Então, como eu conseguia fazer sem me matar, eu conseguia fazer. E como eu fazia, eu cheguei ao resultado que eu queria, porque eu executava. Eu não tentei fazer de uma vez só. Eu não tentei fazer com esforço. Não. Outro exemplo. Você já viu Corrida de São Silvestre aqui em São Paulo? São 15 quilômetros que parecem 20. E quem correu? Eu não corri.
mas quem correu me disse que parece 20, porque no final, o final da corrida é uma subida, e você já está cansado no final. Então, quem normalmente tem tempo bom na prova, né, que não são as pessoas que ganham, não são os profissionais, mas os amadores, o que acontece? Ele não sai correndo desesperadamente no começo. Por quê? Porque ele sabe que o final da corrida é uma subida. E ele precisa ter gás para pegar aquela subida. Então é o cara que reserva energia. Então, qual que é o problema da meta irreal? A meta irreal leva a uma execução irreal. E aí, quando você tem uma execução irreal, você dança. Você não faz por muito tempo. Você não consegue. Beleza? Então, olha só. Erro número 3. Metas irreais. E aí, já pegando o gancho do erro número 3, a gente já parte para o erro número 4, que é o seguinte: não colocar atenção no processo. Olha só, tem muitos livros que falam sobre isso, mas tem um livro maravilhoso que fala sobre isso, que é Hábitos Atômicos, do James Clear. E ele conta várias histórias nesse livro. E eu vou fazer um review dele e vou trazer aqui para você as melhores ideias que tem nesse livro. Tem muita coisa boa, tá? Mas eu vou te contar uma coisa que eu aprendi com James Clear, que é o seguinte, cara, é uma contradição, é um paradoxo, tá? É mais ou menos o seguinte: a meta importa, mas ela não é importante. Ele fala isso com outras palavras no livro. E o que eu quero dizer com isso? Olha só, para que serve a meta? A meta, ela serve para te dar direção. Então, voltando para o meu exemplo, eu quero ser um maior youtuber ou um maior produtor de conteúdo de desenvolvimento pessoal do Brasil. Tudo bem, beleza, tá ótimo. Mas como que eu chego lá? Então, a meta te dá a direção. Tá? Ela te fala o que você quer. Muito bem. Só que o processo é que vai te levar até a meta. O processo vai te dar o como. Então, no meu exemplo aqui, tá, quero ser um grande produtor de conteúdo. Tá bom, bom para mim. Mas se eu não colocar atenção no processo, não adianta nada. Eu escrever a meta, eu visualizar a meta, não faz diferença nenhuma. O poder está no processo, não está na meta. O poder está em você montar uma rotina, e quando você pensar em processo, você pensa em rotina, certo? Certo? Que seja sustentável e que você consiga executar. Olha só, a meta irreal vai te levar para uma execução irreal. Só que a execução irreal não vai te levar para lugar nenhum. A execução irreal vai acabar com você. E é por isso que eu estou falando com você. Você tem um projeto pessoal na sua cabeça. Muito bem. Lembra, você já tem uma vida. E aí você decide que você vai pegar esse seu projeto pessoal, e aí você vai tornar ele grandioso, e essa é uma armadilha que vai te levar para uma execução grandiosa e você vai morrer na praia. E agora vamos para o erro número 5. Falta de especificidade na execução do processo. O que é isso? Imagina que você fala assim: olha, meu projeto pessoal é ler um livro por semana. Vamos colocar. Então tá, que dia que você vai ler? Aí você não põe. Onde você vai ler? Aí você não põe. Aí que hora que você vai ler? Aí você não põe. Então o que acontece? Fica vago na sua cabeça. E aí você me pergunta: tá bom, Carlos, qual é o problema de estar vago? O problema de estar vago na sua cabeça é que já existe uma programação rodando. Quando você pensa em estabelecer um projeto pessoal, olha, no lugar que esse projeto pessoal vai ocupar, já tem alguma coisa que você vai ter que tirar para poder fazer isso. Então, exemplo, digamos que você queira ler 30 minutos por dia das 7 às 8 da manhã. Tá bom, olha só, você já faz alguma coisa das 7 às 8 da manhã. Então, você vai ter que mudar todo o seu comportamento, ou boa parte do seu comportamento, para encaixar a leitura das 7 às 8 da manhã. Você entendeu? Então, quando você é específico, é muito mais fácil. O teu cérebro, ele é configurado para economizar energia. Muito bem. Tá bom? Tá bom. Como que ele faz isso? Ele automatiza determinados processos. O que é automatizar? É transformar em hábito. Certo? Certo. Esse é um conteúdo muito complexo, mas eu vou te falar por cima ainda, olha só, no exemplo da leitura. Então você decidiu que você vai ler por 30 minutos, das 7 às 7h30, ou das 7h30 às 8, não importa. Só que neste horário, você já faz outra coisa. Então, quando você
for substituir o comportamento que você já tem pela leitura, você precisa ser específico. Carlos, como assim? Olha só, eu vou ler o livro X, que eu vou deixar do lado da minha cama ou no lugar que eu for ler, eu vou botar um alarme no meu celular e eu vou me lembrar, assim, eu vou botar um alarme no celular para lembrar a hora da leitura. E de preferência, eu vou fazer isso antes. Eu vou reconfigurar todo o meu ambiente para deixar apontado para o livro que eu quero ler. Se você não descer no nível de detalhe, você não vai fazer. Você vai esquecer de fazer. Cara, olha só, eu estou desenvolvendo, estou em processo para me hidratar melhor. Muito bem. Uma das coisas que eu faço para me hidratar melhor é marcar na pulseira no meu reloginho aqui que ele tem um negócio de hidratação. E eu vou falar para você no início, vários dias eu esqueci de marcar. Ah, uma coisa eu não esqueço de carregar a água. Eu bebo toda vez? Não. Não, mas a garrafa está sempre comigo. O que eu percebi? Eu percebi que se eu falasse, Carlos Henrique, beba 2 litros de água por dia, não é suficiente. Então eu precisei pegar essa informação e quebrar essa informação ainda mais. Então, olha só, a ideia de beber 2 litros de água precisa ser quebrada em comportamentos menores. Que tipo de comportamento? Sempre ter uma garrafa d'água por perto. Beleza? Muito bem. Vamos para o próximo erro. E o próximo erro é o seguinte: não ajustar o plano. Eu vou te contar uma coisa. Olha só. Você vai planejar e você vai descer no detalhe e tal, e vai ter imprevisto. Vai ter imprevisto. Por quê? Porque os nossos processos, assim, o nosso pensamento é linear, mas a nossa vida não é linear. Tá? As coisas não acontecem conforme o planejado. E mesmo você planejando, tá bom? Mesmo você planejando, vai ter imprevisto. Mesmo você planejando, vai dar errado. Exemplo para você. Este vídeo que eu estou gravando neste momento não era para ser um vídeo. Era para ser a live. Minha primeira live no YouTube. Eu fiz alguma coisa no computador. Eu sou extremamente limitado para isso, eu não sei. Eu estou aprendendo, eu estou em processo e desconfigurou o computador. Aí eu tenho um outro computador, que é o que eu estou gravando aqui, e eu falei, puxa, eu vou fazer esse conteúdo, vai gravado mesmo. Era para ser live, mas vai gravado mesmo. Entendeu? E eu tive que ajustar, tá? E assim, você vai ter que ajustar. E se você não ajustar, fica insustentável, digamos assim. E a parte de você não ajustar é uma síndrome que eu sofri durante muito tempo. Vou contar uma coisa para você. Eu sou o melhor cara para você aprender isso. Porque eu aprendi dando cabeçada, eu errei pra cacete. Então, eu sei o que eu tô falando. E um dos principais erros que eu cometi foi o erro do 880. Ou eu errava tudo, ou eu fazia tudo certo. Assim, não tinha meio termo. Eu era preto, eu era branco. Não tinha tons de cinza. Tá? E normalmente, quando a gente não ajusta o plano, qual é o processo, qual é o pensamento que está por trás? O pensamento é o seguinte: puxa vida, eu tinha que comer certinho hoje, mas puxa, eu comi um doce, então tá tudo perdido. Não, não, é um processo. Imagina só, olha só, levar o seu projeto pessoal do pensamento para a realidade é você trocar o pneu do carro com o carro andando. É isso, parceiro. É o carro andando. O que eu pensava? Não, eu vou parar, eu vou arrumar tudo e eu vou fazer. Não, 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 não. É você trocar o pneu do carro com o carro andando. Tá bom? Então você vai errar, você vai ter imprevisto e tá tudo bem. Faz parte do processo. Certo? Certo. Outros vídeos que eu gravei ficaram muito ruins, eu errei iluminação, eu errei um monte de coisa. E faz parte do processo. E eu coloquei assim, eu vou errar e vai com erro mesmo. Porque se eu ficar sendo extremamente perfeccionista, eu não vou fazer. Então, olha só, erro número 6, não ajustar o plano. E por fim, erro número 7 é não celebrar as vitórias. E é uma consequência do erro número 6. Porque olha o que acontece. Ainda vou fazer um disclaimer, ainda vou fazer um vídeo sobre isso, que isso é um tema interessante, é um tema complexo, mas é interessante. Que é o seguinte, nós somos guiados por prazer e dor. Não é o teu intelecto que te guia, não é a tua cabeça, é o teu sistema nervoso. Nós tendemos a fazer aquilo que nos dá prazer e evitamos aquilo que nos causa dor. Certo, certo. Então, quando você celebra as vitórias, por menor que seja, tá bom? Você agrega prazer ao processo.
Então, olha só, no meu exemplo, eu não consegui fazer a live, beleza? Porra, mas eu tô conseguindo gravar esse vídeo, então pra mim é uma vitória. Então eu vou comemorar. E por que que eu vou comemorar? Porque eu não tô mais naquela pegada do 880, do certo e errado, do branco e preto, do 0 a 100. Não. Opa, existe meio termo, tá? E olha só, quando você não celebra as vitórias, assim, pô, eu não tô celebrando a vitória. Onde tá a minha atenção? A minha atenção tá no que deu errado. E sem querer, e ao invés de agregar prazer ao processo, eu tô agregando dor ao processo. Eu estou agregando desconforto ao processo. Prazer e dor pode ser traduzido como prazer e desconforto, entendeu? E é muitas vezes psicológico, tá? Não tem a ver com dor física. Mas quando você celebra pequena vitória, então para mim, puxa, eu estou conseguindo gravar esse vídeo, é uma pequena vitória. Ah, você não viu, eu não tenho controle de quem vê e tá tudo bem, mas puxa, eu consegui fazer. E eu acho que ficou pro meu nível de desempenho, puxa, eu fiz o melhor que eu consegui. Então eu vou celebrar. Para finalizar, vou fazer aqui um resumão para você. Resumão do quê? Do que a gente viu nesse vídeo. E o que foi? Os 7 principais erros que as pessoas cometem ao tentar levar seus projetos pessoais do pensamento à realidade. Beleza? Primeiro erro. A pessoa escolhe como projeto pessoal alguma coisa que não é tão relevante para ela naquele momento. Você tem um monte de coisa e você escolhe alguma coisa que não te motiva o suficiente. O que vai acontecer com você? Você faz uma semana, você faz 2 e você desiste. Beleza? Beleza. Erro número 2. Olha só, nós temos objetivos. Esses podem ser vagos, mas as metas precisam ser específicas. E as pessoas deixam as metas vagas. O erro número 2 é você não ser específico o suficiente na sua meta. Erro número 3. Qual é? Metas irreais. O que é uma meta irreal? Simples, é uma meta que você não consegue executar. Beleza? Por que você não consegue executar? Olha só, metas irreais tendem a te levar para execução irreal. E aí, meu amigo, você morre na praia. Erro número 4. A pessoa ignora o processo. Então, olha só, ela coloca aquela meta irreal e ela põe atenção na meta irreal, mas o processo que vai levar até a meta, ela ignora. Então, o que acontece? Nada acontece. Porque olha só, como diz James Clear, o que importa é o processo. Coloca sua atenção no processo. E já no erro número 5, a pessoa não é específica o suficiente na atividade que ela vai realizar. Carlos, por que tem que ser específico? Olha só, lembra, você está substituindo atividades. Ah, Carlos, mas eu não faço nada no horário que eu botei a leitura. Sim, você não faz nada. Isso está registrado aqui. Não fazer nada é uma atividade. Então, o que acontece? Se você não deixar bem específico, você faz uma semana, você faz 2, você esquece de fazer e volta para os padrões antigos. Erro número 6, não ajustar o plano. E não ajustar o plano é principalmente fruto do quê? Do pensamento 880. Ou eu acerto tudo, ou eu erro tudo. Não tem meio termo. Não, amigo. Não. Olha assim, é um processo. Você vai errar, só que você vai errar cada vez menos. Tá? E por último, erro número 7 é não celebrar as vitórias, por menores que elas sejam. Porque quando a gente deixa de celebrar a vitória, a gente está agregando desconforto ao processo. E passa um tempinho e a gente para. Pois é. Então, olha só, muito obrigado pela gentileza da sua atenção. Foi um prazer estar aqui com você. Olha só, esse vídeo vai gravado mesmo. Mas com o tempo eu vou aprender e eu vou fazer live, tanto no Instagram e no Facebook e também no TikTok, quando me deixarem. Tá bom? Então, meu amigo, muito obrigado pela atenção. Foi um prazer estar aqui com você. E a gente se vê, como sempre, no próximo vídeo. Abraço!